Então, existe essa falsa ideia de que se eu faço academia, e se eu faço low carb, ou se eu deixei de comer alguma coisa que me fazia mal, eu tenho um problema resolvido. Mas, na verdade, a história, o buraco é muito mais embaixo. Um buraco muito mais embaixo. E quando a gente começa a se conhecer e a se perceber, né, Val? Porque, assim, a dieta low carb ficou taxada como a dieta da moda, que você precisa... Se você quer emagrecer, amiga, faça low carb. E eu fiz aqui uma live semanas atrás sobre low carb, explicando o que é low carb. A low carb, ela não é ovo, bacon e mussarela. Não. Porque é isso que as pessoas se empanturram. Enche, né? Se enche de ovo, bacon e mussarela. E não é. E a low carb não é no carb, sem carb. Ela tem carboidrato e nós devemos ter sim carboidrato. Principalmente se você quer melhorar uma inflamação. Principalmente. Porque o corpo ele precisa de combustível. Sim. E o carboidrato ele é o principal combustível das nossas células. Então a gente precisa ter um equilíbrio. E a digestão, Val, assim, o intestino, ele é a última etapa da digestão. Se o seu intestino não tá bom, você tem que começar a verificar a partir daqui de cima. Eu brinco, né? Daqui de cima por quê? São 4 fases. Primeiro, a gente tem que pensar no alimento. Só de pensar em comida eu já salivo. Você tem que pensar no alimento. É a fase cefálica, quando você pensa, quando você deseja, quando você prepara o alimento. Já chegou, por exemplo, quando você trabalhava, assim, quando eu trabalhava em empresa, aí eu ia almoçar na cantina da empresa, chegava lá, era buchada de bode. Eu não gosto de buchada de bode, mas tem gente que gosta, né? Mas digamos que seja um alimento que você não gosta. Quando eu entrava e sentia aquele cheiro de buchada de bode, o que acontece? Na hora o estômago fecha, aí não quero comer. Você não aguentava ver nada daquela, nem de ovo, podia ter a comida mais gostosa, você não vai querer comer, porque a fase cefálica é o primeiro. A segunda fase, mastigação. O nosso estômago não tem dente. O nosso intestino não tem dente. O dente não foi simplesmente colocado aqui pra gente ter um sorriso bonito, mas para mastigar, para triturar os alimentos. Então, comer até aquele alimento virar um purê. Depois engolir. É a terceira fase, digestão. Como está o seu estômago? Você tem dor, você tem estufamento, quando você come, volta o alimento, fica com arrotos. Você tem gastrite. Ou não, você é aquela pessoa que não sente fome nunca. Eu não sinto fome nunca. Isso também é um sintoma que o seu estômago está doente. Depois do estômago, aí nós vamos para a absorção dos nutrientes. Então, se eu falei nessas 3 etapas, você acha que o intestino vai absorver alguma coisa? Se chega um alimento íntegro que eu mal mastiguei, caiu no meu estômago, eu não tenho ácido para dissolver esse alimento, mas eu bebi minha Coca-Cola. A Coca-Cola, ela é ácida, então ela libera esse alimento como se estivesse pronto para ir para o intestino. Chega lá no intestino, uma carne desse tamanho, você não comeu. Sabe quem vai comer essa carne? As suas bactérias. E aí onde você vai o quê? Estufar, vai ter gases, distensão abdominal. Não sabe. Então assim, o intestino tem que ser um intestino saudável quando você tem todo o equilíbrio dessas coisas. Eu até costumo postar, falei com o pessoal do Instagram, que eu coloco meus pratos, eles falam assim, essa comida é muito gostosa, essa comida é muito deliciosa. Não é que a minha comida é muito gostosa ou deliciosa, é porque você parou para prestar atenção na minha comida, no seu celular, enquanto você estava comendo a sua comida. Bem isso. Então, assim, você não olha pro seu prato, você não deseja o seu prato, nomeia. Eu falo sempre, nomeie os alimentos que você vai comer. Quando você nomeia os alimentos, você já vai estar ativando enzimas para digestão. Então, nada mais é do que a prática do agradecimento. Obrigada, Senhor, né? Você coloca aí o Deus que você acredita, né? Cada um com as suas crenças, mas obrigada a Deus por esse arroz, por esse feijão, por essa carne, por essa tomate, por esse alface. Então, quando você fala, você dá nome, você já ativa o seu cérebro. Opa, a Fernanda vai comer. Quando a Fernanda for comer, não existe celular, não existe televisão, não existe distração. Eu vou comer, eu vou mastigar. E eu vou colocar no meu estômago ele vai fazer o trabalho para ir pro intestino. E é interessante que se a pessoa tem esse processo, como você está dizendo, respirando, né? Comendo, eu acho que é importante, não é? Você respirar. Sim.
É o mindfulness, né? Então é presença, você estar presente. Então, assim, eu até costumo falar, quando você tá com muita fome, a gente tende a comer mais rápido, né? Porque eu tô com muita fome. Nossa, eu cheguei na rua, cheguei de casa, assim, morrendo de fome, do trabalho. Então eu sinto... Neste momento é o momento que você tem que parar. Eu até brinco, ó, é o momento que você vai parar, vai olhar pro seu prato, vai colocar os talheres e vai respirar 3 vezes olhando pra comida. Porque isso é autocontrole. Então você vai se controlar, vai olhar pra comida e falar assim, poxa, respirei 3 vezes. Coloque uma garfada na boca. Descanse os talheres. Mastigue aquilo, contemple aquilo. Né? Faça aquilo com presença, não com distrações. E a gente vê isso, Val, assim, eu fico muito triste quando eu vejo mães fazendo isso com crianças. Porque se a criança não quer comer, a criança ela já tem, ela nasce, né, com esse sistema de fome e saciedade muito sensível. Nós adultos que estragamos. Porque quando a criança ela não tem vontade de comer, ela fecha a boca, ela vira o rosto. Quando ela tá saciada, ela para de comer. O que a mãe faz? Pega o celular, distrai a criança com aquela galinha pintadinha, aquelas cores, né? Aqueles círculos, aquela musiquinha. Aí abre a boca da criança e enfia comida, enfia comida, enfia comida. A criança não sabe nem por que ela tá comendo. E aí você cria os adultos que nós temos hoje. Que ou o adulto vai ser um adulto que come transtornado por compulsão, come sem saber por que está comendo, ou ele vai ser um adulto que não come porque ele pegou, ele teve uma reação ao contrário àquela atitude. Então, um adulto que pode ser anorexo, por exemplo, que tem medo de comer. Até vai para 2 extremos, né? 2 extremos, porque no mundo ou a gente reage ou a gente repete. Exatamente. Bem, essa frase é boa, né? Ou a gente reage ou a gente repete. E essa questão da alimentação, eu acho que dá ainda pra gente falar um pouquinho, mas a gente pode marcar uma outra para você vir falar. Sobre a questão do melasma também ser inflamatório, né? Sim. Porque ele é uma mancha de pele tratado... Na verdade, ele é uma mancha inflamatória tratado como mancha de pele. E a gente tem muitos e muitos casos de clientes que já gastaram muito dinheiro com laser, com ácido, com tudo que a gente imagina, né? Aí também não dá certo, vai lá para casa e passa café, uma coisa muito louca, né? Mas enfim, no quanto isso está relacionado também a essa questão da pele, né? Do processo do melanócito que faz melanina. Acontece, Val, assim, o melasma, ele não se trata... a alimentação não cura o melasma, mas você não trata o melasma sem alimentação. Porque o melasma ele vai ter já mais uma raiz genética, né? Uma raiz também inflamatória. Por quê? É a proteção do corpo. Por que os melanócitos, né, são as células que vai produzir melanina? Melanina é o que nos dá a cor. Por que a África tem os negros na África? Porque lá o sol é mais forte. Então o corpo na evolução deixou a melanina dele para a cor negra para que ele não sofresse com o sol em excesso. Então quando você tem melasma, na verdade é o seu corpo te protegendo. Porque ele pensou assim, opa, tá acontecendo alguma coisa, então eu preciso redobrar a pigmentação da pele para proteção. Por que ele faz isso? Com sol, né? Sol e calor. Então, assim, aquela pessoa, Val, que passa protetor solar, passa, né? Até dentro de casa tem que usar protetor solar, porque o sol, ele vai aquecer a pele. O calor, então, pessoas que moram em locais muito quentes. Mas e o calor interno para fora? Esse daí. Porque o corpo também libera calor. E o que o melasma está relacionado? Com estresse oxidativo, com os radicais livres. Para não falar grego, a gente costuma ver muito em idosos manchinhas na pele. Quem tem avô ou avó, assim, ou mães mais idosos, olha para ver, tem manchinhas pretas na pele. Isso chama os radicais livres. Estresse oxidativo, que é o envelhecimento. Quando o nosso corpo ele está inflamado, ele aumenta o estresse oxidativo, aumenta os radicais livres e aí os melanócitos vão reagir.
eles vão reagir produzindo mais pigmentação. Porque o corpo ele não sabe, Val, o que está acontecendo. O corpo ele não difere o estresse, né? O estresse para o corpo ele vai ativar um mecanismo complexo de luta ou fuga. Só que o estresse para mim pode ser, por exemplo, eu ir trabalhar todos os dias naquele emprego chato. Sim. E o corpo vai reagir da mesma maneira que como se você estivesse na frente de um leão. Ele vai ativar o mesmo mecanismo. Exatamente. Então vai ter os mesmos gatilhos de inflamação. Então, para curar, para tratar, né, tanto o melasma quanto a acne, a primeira coisa, Val, são os cuidados diários, né? Além da parte estética que você ensina às suas pacientes, suas clientes, beber água é essencial. Alimentação rica em antioxidantes, porque tanto a acne quanto o melasma vai precisar de uma alimentação rica em antioxidante. Comida de verdade. Então, ômega 3 também, porque ele diminui o processo inflamatório. Então, retirar aqueles alimentos alergênicos. Ter uma noite de sono, contando que este sono começa às 10 horas da noite e vai até 6 horas da manhã. Este é o horário que nós devemos dormir. Depois a gente pensa em suplementos, depois a gente pensa em cápsulas, né? Mas, por exemplo, cúrcuma você pode utilizar na sua comida, em qualquer lugar, no arroz, no feijão, no ovo, na carne. Gengibre, que também é um excelente anti-inflamatório, então pode chá de gengibre e tomar todos os dias, ele é um anti-inflamatório. Chá de alcaçuz ou licorice, também ele é um anti-inflamatório. Diminuir a ingestão de açúcar. Eu falo que o açúcar ele tem que ser uma exceção, não todos os dias na alimentação. Então é a história do cafezinho, né? Todos os dias eu tomo café com açúcar, todos os dias eu tomo café com açúcar, eu não vivo sem açúcar. Não, o açúcar tem que ser algo assim, uma festa de aniversário, uma queda no seu caminho, não algo proposital. Tem que ser, ops, escorreguei, comi açúcar, pronto, voltei. Uhum. Entendeu? Não algo todos os dias eu vou comer açúcar. Isso inclui bebidas, isso inclui álcool também. Cuidar do fígado, cuidar do intestino.